Boa noite, meu povo amado! Boa noite, boa noite. Boa noite, Maria Ivani, Ciane Soares. Boa noite, Ruth, Humberto Marques. Boa noite, mãezinha. Boa noite, minha sogrite, minha mana. Boa noite, todo mundo, gente. Então, você sabe que eu tô gostando disso? A minha irmã já vai falar assim pra mim assim, eu sabia. Então, vou falar uma coisa pra vocês. Eu falei na live passada, né? Uma das coisas que mais está me instigando a vir aqui compartilhar coisas com vocês é porque eu escutei uma frase que me doeu. A frase era a seguinte: tem muita gente morrendo esperando você abrir a boca. Eu fiquei meio assim com isso. Aí eu pensei assim, nossa, mas gente, você, aí que tá me ouvindo, todos nós temos muito que contribuir nesse teatro da vida, nesse teatro aí da social. Todos nós. E a gente vai falar um pouco disso, bastante disso. Mas vamos lá, meu povo, quero saber de vocês hoje que eu trouxe um tema de propósito e coloquei propósito. O que é propósito para vocês aí? Qual que é o seu propósito? O que você acredita ser o seu propósito? Me digam aqui no chat aqui. Olha, minha amada, linda convidada chegou. Ai, tô achando isso muito chique. Mas vamos lá. Vocês sabem que eu sou uma curiosa de palavras. Eu adoro palavras. Né? A Carol mesmo, minha irmã, fala assim, nossa, já que às vezes você inventa algumas palavras, e é verdade, às vezes me dá umas invenções assim que é boa. Mas eu fui atrás do que significava propósito. E propósito, ele vem de um latim, de uma palavra que diz propositum, de um verbo proponere. O pro quer dizer à frente e o ponere quer dizer colocar. Ou seja, literalmente a palavra propósito significa colocar à frente ou estabelecer algo à frente. Colocar algo à frente. Mas como assim? Se eu sou um ser, alguém, o que eu tenho que colocar à frente de mim? Né? Se eu for falar pra vocês agora assim, o que eu trouxe essa música, né? O que tem a ver com isso? O que o Raul traz pra gente em relação a essa música? O que ele faz a gente questionar? Eu acho, não sei vocês, mas pra mim é uma música bem difícil. Essas contradições que ele usa, né? Mas eu acho que, na minha visão, ele traz muito pra gente questionar sobre a mediocridade da vida. E quando eu digo mediocridade, gente, eu digo em relação a estar na média, ter uma vida mediana, né? Porque eu acredito que todos nós, tá? Todo ser humano, ele vive num teatro existencial. Ou seja, cada um tem a sua peça, cada um dá a sua fala, cada um vive a sua maneira. Mas tem muita gente, uma grande maioria, que vive, que tá viva e que vive porque eu tô viva e ponto final, é isso. A vida é isso, eu tô aqui viva e eu vou viver e é isso, e acabou. Ou seja, vivem ali na mediocridade, na média, entendem? E eu acredito, tanto eu quanto cada um de nós aqui, todos os seres humanos têm um potencial incrível dentro de si para fazer um diferencial, para fazer a diferença nesse teatro social, nesse teatro que é a vida, entende? A questão é, qual é o meu diferencial? Qual é o seu diferencial? Boa noite, meu povo. Boa noite a todos. Né, hoje eu estava conversando com uma grande amiga, eu nem sei se ela tá aqui. Mas eu tava falando disso. Gente, para pra pensar comigo assim. Se eu for falar da vida de uma forma lógica, tá? Qual que é o propósito da vida
dentro de uma visão lógica. Qual que é? Pensem comigo aí, a gente nasce, né? Sei lá, sem dente, sem andar, às vezes sem cabelo. Aí você cresce, você vai estudar, você é adulto, aí tem filhos ou não tem filhos, enfim, chega lá numa fase da vida, 80, 100 anos, vamos colocar 100 anos, né? Amém, Senhor, para todo mundo. Chega lá 100 anos, perde os dentes, não anda direito, às vezes fica sem cabelo e morre. Ou seja, a lógica da vida, tá? Você nasce, cresce, reproduz ou não reproduz e morre. Qual que é o propósito dessa lógica? Para mim, nenhum. Nenhum. Vocês concordam com isso? Agora, o que dá sentido à minha vida? Como que eu busco então, se essa lógica da vida não é nenhuma para mim, o que eu busco então? Qual que é o sentido da minha vida? E aí que eu digo que, não sei qual é a crença de vocês, mas indiferente da crença, se você crê em algum criador, enfim, para mim, o criador ele dá pra gente pistas, da gente achar esse propósito, ter esse sentido. E onde que estão essas pistas então, Jaque? Nas nossas habilidades, nos nossos dons, nos nossos talentos, nas nossas aptidões. Pensem aí, todos vocês, cada um tem uma aptidão, tem habilidades, tem um dom, tem um talento. Sabe aquela coisa quando diz assim, a criança nasceu, nossa, aquela criança tem um dom para matemática. Tá, mas da onde que vem isso? Para mim, todos nós nascemos com as nossas habilidades, nossos dons, nossas aptidões, nossos talentos. Entende? Vou dar um exemplo. Eu tenho uma aptidão, uma habilidade com instrumentos musicais, né? Eu toco piano e violão. Tá, qual é o propósito dessa minha habilidade? Será que o propósito, então, dessa minha habilidade de tocar instrumentos é passar a minha vida inteira tocando para mim? Que sentido tem isso? Ah, tocar instrumentos alimenta um sentido na minha vida. Tá, beleza, mas qual que é o propósito disso? A não ser compartilhar isso com o outro. A não ser compartilhar isso para o mundo. Entendem isso? E aí eu falo, né? A gente sabe que de acordo com a nossa sociedade, a gente vai crescendo, tendo crenças e vai deturpando essas nossas habilidades, nossos talentos, né? Mas eu acredito que é nessa busca de aprender a nos interiorizarmos, buscar dentro de nós o que move, o que nos motiva a fazer uma ação, o que nos motiva a dar o primeiro passo, a fazer algo diferente para a sua vida, e fazendo melhor e diferente na sua vida vai reverberar no outro. Tem uma frase que eu até anotei ali na minha cola, depois eu mostro para você no Stories, a minha cola aqui das minhas lives. Tem uma frase do Picasso, do Pablo Picasso, que diz o seguinte: o significado da vida é achar o nosso dom. O propósito da vida é compartilhar ele com o mundo. Qual é o propósito da sua vida? Às vezes a pessoa acha um trabalho, né? E acredita que aquele trabalho ali que está rendendo algum dinheiro para ela, que ele é o propósito da vida dela, eu vou ficar ali, estou infeliz, mas é isso, e eu tenho que sustentar minha vida, e ponto final, e acabou. Aí eu adoeço, fico doente, não sei o quê. E aí, que propósito é esse? A gente tem que tomar cuidado que existe um sentido da vida e o sustentar a vida. São coisas totalmente distintas para mim. Não sei para vocês aí, mas a gente pode sim ter um trabalho que vai nos dar um sustento, mas que esse trabalho não vai dar sentido na minha vida. E aí o que eu faço? Ou eu posso arrumar tempo, né, para realizar aquilo que dá sentido à minha vida, que me motiva a fazer algo, ou então, se eu estou
tendo um sustento, fazendo alguma ação que não é o que me dá sentido na minha vida, então pelo menos que eu busque um propósito de fazer isso. O pro outro. Colocar algo à frente de você. Ai, gente, é um tema tão, complexo, eu diria, mas eu ando pensando muito sobre isso, como a gente acessar esse propósito. E é pensando nisso que eu vou te falar. Pensa numa mulher arretada, meu povo. Gente, eu fiquei tão feliz dela aceitar esse convite de última hora, né, Preta? Que aquela pessoa que manda assim, Preta, o que você vai fazer amanhã? Ah, vamos conversar comigo? Eu nem sabia do que seria direito, confesso pra vocês, mas vamos lá conversar, bater papo. Pra mim, o chá das 9, esse momento meu aqui é isso, é bater papo e sei lá, algo que edifica a minha vida, que com certeza se edifica a minha vida, vai reverberar em alguma coisinha aí pra vocês. E se isso aqui toca em vocês, já é muito, entende? A questão é a motivação que você vai pegar esse pontinho aí, que liga uma luzinha na sua cabeça, e qual é a próxima ação. O que você vai colocar de propósito, o que você vai estabelecer de algo para fazer diferente. Preta, preta, pretinha, deixa eu ver que eu não sei como chamar, Preta. Ixi. Preta, você consegue me mandar um convite? Só, Preta, como que eu faço? Gente, quem tá assistindo, peraí. Que é ao vivo e a cores. Não sei. Peraí. Pedir. Preta, você tá por aí? Eu não sei como te chamar, não te vejo aqui. Achei! Peraí. Aceitar. Ai, será? Ih, não tá indo não. Peraí, Preta. Pedir. Oi, Aquela que fica feliz de conseguir. oi. Meu amor, seja muito bem-vindo. Eu chego, me emociono de ter você aqui comigo. Gente, ó, antes de mais nada, quero apresentar essa mulher arretada que eu tenho uma admiração gigantesca, que estava aqui com a gente no domingo e a gente estava conversando muito sobre isso. Então vamos lá, ó. Diene Carvalho, mais conhecida como Preta, ativista social, é terapeuta holística, parceira, produtora cultural e fotógrafa, idealizadora e coordenadora do projeto Maktub Experience Rio de Janeiro. Preta, ela tem como propósito ajudar pessoas que, assim como ela, encontram dificuldades no apoio adequado para fazer o tratamento correto da doença mental. Ai, Preta, Preta, Pretinha. Primeiro, assim, obrigada por você aceitar esse convite louco dessa sua amiga aqui. Mas eu acho que quando o coração fala e o coração pede, eu sou muito obediente e ando sendo bastante. E eu acho que você tem muito que contribuir, porque a sua história, para mim, nossa, você, Preta, o seu propósito de existir, né? Como eu digo assim, se eu acredito que o Criador já traz essas pistas aí, né? Como diz, tem uma frase que diz assim, a gente é pro que nasce. E eu acho que você é um exemplo para mim disso, sabe? Então, agora com vocês a palavra dessa mulher arretada, maravilhosa, Preta. Ô, Jaque. Tá, tá ouvindo? Tô ouvindo, tô feliz de estar aqui. Tá. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito o teu convite. Eu não tinha como não aceitar, porque falar de propósito, na verdade, foi um propósito que me deixou viva, né?
foi a partir do momento que eu descobri qual era o meu propósito, foi que eu tive mais forças para seguir, para não desistir. Então, quando você me mandou a mensagem assim, eu fiquei assim, meu Deus, é isso, sabe? Eu acho que falar sobre isso é muito importante, assim, porque foi num momento de dor, né? Sem romantizar a dor, mas foi no momento de dor que eu descobri que o meu propósito era ajudar outras pessoas que passavam ou que estão passando pela questão da doença mental. Então, assim, você ver alguém e você se identificar com aquela pessoa, sabe? Você escutar pessoas falando coisas que você falou, que você pensou, e você parar e pensar assim, cara, que louco, essa pessoa está falando exatamente algo que ou eu já falei ou eu já vivi. Então, você saber que hoje você conseguiu, através do seu propósito, mudar, sabe? Fazer com que outras pessoas se identifiquem com o que você passou e de uma certa maneira, mostrar para aquelas pessoas que se você saiu, essa pessoa também consegue, cara, é algo assim que é o que me move todos os dias, de fato, assim. E é Nossa, isso. lindo, Preta. E eu vou te falar, né? É, achar esse propósito, né? Eu já escutei muito falando assim, ou você vai pelo amor ou você vai pela dor, né? E acredito que, sim, tem pessoas que vão pelo amor, sim, mas muitos vão pela dor e é na crise, né, Preta? É o que você falou, é quando você não via mais opção e hoje a grandiosidade do que você faz, sabe? Então conta pra gente um pouquinho, e sem romantizar, sabe, Preta? A gente tava conversando disso no domingo, né? Sim, Sem romantizar a vida, a maternidade, o propósito. Nós somos seres humanos, nós somos instáveis, né? A gente vai embaixo, a gente vai em cima. Então, assim, não tem essa coisa, ah, meu Deus, é tudo lindo, maravilhoso. Isso é só em novela e olha lá, né? Então, eu queria que sim. você contasse para quem não te conhece, a tua história, e aí falasse do teu projeto. Vai, meu amor, o momento é seu, coloca esse coração lindo aí, porque te confesso que toda vez que eu escuto, Preta, sério mesmo, toda vez aqui no domingo, eu escutando você, assim, como o meu coração parece que me dá força, sabe? Pra, tipo assim, já que é isso, sabe? Vai ter os desafios? Vai, mas assim, confia, confia e vai em frente. Então, conta aí pra nós. Eu sou a Preta, quer dizer, o meu nome de batismo é Diene Carvalho, só que eu gosto, né? E na verdade foi algo que veio desde a minha infância, então eu sempre escutei meus pais, meus irmãos, meus amigos me chamando de Preta, e eu gosto de ser chamada de Preta, assim. Eu moro no Rio tem 12 anos, eu vim, no, eu vim para o Rio com um propósito, olha, eu vim para o Rio com um propósito de fazer faculdade, de me formar, porque eu vim de uma cidade pequena, então eu coloquei aquilo na minha cabeça. Só que sabe aquilo que você acha que é um propósito, mas você está ainda, será que é isso? Será que não é? Mas eu vim, entrei para a faculdade Você veio pra fazer o quê, e Preta? eu vim para fazer faculdade de engenharia de petróleo. Uhum. E aí eu fiz 5 anos de faculdade, fiz todo o processo. E aí, no último ano da faculdade, quando eu estava atravessando ali, eu estudava naquela Estácio ali, da Presidente Vargas, que eu nem sei se hoje ainda é ativa, mas aquele polo ali era só de engenharia. Eu estudava ali naquela Estácio, perto da prefeitura. Uhum. E eu atravessando a Presidente Vargas, eu tive uma crise de síndrome do pânico. Eu não sabia o que era. Eu nunca tinha vivido aquilo. E eu parei. Eu não conseguia andar. Eu não conseguia voltar. Eu não conseguia me movimentar. E até hoje eu penso naquilo porque eu parei. Não parei na pista, graças a Deus.
Eu parei ao atravessar. E aí eu lembro que eu estava com uma amiga e ela, sem entender nada, assim, começava, sabe, me puxar e eu olhava para ela sem falar nada, sem dizer nada e não conseguia me movimentar. E aí eu lembro que nesse dia eu consegui chegar em casa, essa minha amiga, ela conseguiu com que fizesse assim, me colocou, pediu um Uber para mim e conseguiu com que eu chegasse em casa, só que eu não entendi nada, né? Como assim eu parei? Por que que eu parei? E aí começou o meu processo terapêutico. No dia seguinte, após essa parada, eu tive outra crise de ansiedade, mas foi uma crise que eu chorava, que eu não conseguia parar de chorar, mas eu também não tinha motivo, não tinha algo assim, ninguém me fez nada, sabe? Eu só chorava, eu chorava, chorava, chorava e não entendia porque eu chorava tanto. E aí o meu quadro, ele foi piorando, né? Porque aquilo bateu na minha cabeça, sabe? Como eu, ativa, sempre, tanto na faculdade quanto na escola, assim, como eu era chamada de sorriso, porque eu vivia sorrindo. E também os meus amigos, eles me elogiavam muito pela disciplina que eu tinha, tanto na faculdade quanto na escola e tal. E do nada eu paro, assim. Como assim eu parei? E aí, para mim, foi muito novo. E o que me chamou muita atenção, já que foi que quando eu comecei a mandar algumas mensagens para umas pessoas, sabe, para falar o que estava acontecendo comigo, muitos falavam assim para mim: como assim você parou? Sabe? Tipo, você não pode parar, sabe? E aí, e aquelas mensagens, elas não me confortavam, elas me deixavam pior, porque eu me ficava nessa pergunta, não, gente, eu de fato eu não posso parar. Sim. E aí eu lembro que foi todo um processo nesse período de depressão, né, de início de depressão. Eu era casada e eu lembro que eu cheguei já que a não conseguir botar comida na minha boca. Eu esqueci os movimentos. Daqui para baixo eu não me lembrava de nada. Eu não sabia nem como, assim, é como se eu tivesse voltado a ser uma criança. Foi muito louco aquilo. E aí, pronto. Aí aquilo mexeu com o meu psicológico e eu falei, gente, o que está acontecendo comigo, sabe? Por que que está acontecendo? A gente se faz muitas perguntas. Aí vem a questão da religião, sabe? Tipo, por que que Deus está fazendo isso comigo? Por que que eu estou parando e tal? E eu estava com estágio em Portugal. Eu estava com intercâmbio, já com tudo certinho. E aí, cara, foi assim, uma parada muito. Os meus amigos tinham feito meio que uma despedida para mim, sabe? Eu tava, sabe, naquela ânsia de ir e tal. Já tinha feito a questão do passaporte. Já tava, sabe, eu tava tudo certinho porque eu pensava em ir para outros lugares, sabe? Eu digo, ai meu Deus, aqui é só o começo e tal. E aí aconteceu tudo isso. E aí, sem entender muito tudo aquilo, eu tomei uma decisão. E até hoje, assim, eu acho que hoje as pessoas entendem a minha decisão, hoje. Mas, assim, elas não entendiam antes. Eu resolvi parar. Eu resolvi parar. Então, o que foi que eu, Preta, decidi? Eu vou parar e eu vou entender o que está acontecendo comigo. E uma das primeiras decisões que eu tomei foi sair da minha relação. Porque eu entendi, naquele momento, que a pessoa que estava comigo, ela não iria me acompanhar nesse processo, sabe? Então, esse foi o primeiro baque. Eu falar, não, calma, isso aqui sou eu sozinha. Eu preciso seguir sozinha para eu entender de fato o que está acontecendo. E eu sempre tive isso, assim, eu sempre tive essa questão do outro, sabe? Não é ele, sou eu que tenho. Eu acho que ele não precisa carregar esse fardo, esse peso comigo.
E eu também entendi, muito depois eu fui entender que ele de fato não estava preparado para tudo aquilo. E iria ser um fardo, um peso para mim naquele processo. E aí pronto, aí eu resolvi me afastar, já que eu fiquei 7 meses trancada em uma casa. Eu saí de todas as redes sociais. Na época eu tinha um tijolinho, porque a minha família não é daqui, a minha família é do Maranhão. Eu tinha um tijolinho que eu falava com a minha mãe por ligação. E eu me afastei de todo mundo, assim, de fato, as pessoas que não souberam o que aconteceu, eu acho que elas não entenderam nada, sabe? Tipo, como assim? E eu era aquela pessoa de todo dia mandar mensagem, perguntar como estava e tal, e do nada eu resolvi. E aí eu comecei o meu processo terapêutico, que foi de entender o que estava acontecendo. A primeira coisa que eu procurei entender foi essa minha comunhão com Deus. Entender essa força. Gente, qual é a força que me move nesse momento? No que eu posso me firmar em relação Sim. à fé, sabe? E aí eu fui procurar todas as respostas. Eu fui para a igreja evangélica, eu fui para a igreja católica, eu fui para as religiões de matrizes africanas, eu fui tudo que tinha fé e que eu sentia amor, eu fui procurar. Tanto é que a minha história é uma história muito engraçada, porque uma igreja católica do lado da minha casa me acolheu. Eu só conseguia sair, já que nesse processo de depressão, eu entrei em depressão profunda, para ir nessa igreja onde tinha um senhor chamado Seu Osiel, que ele me dava um abraço todos os dias. Então, eu tocava a campainha e ele vinha e parece assim que aquele abraço dele me confortava. Eu não ia para missa, eu só ia para ver ele. Olha que loucura! Que foi a igreja de Santa Rita, que é uma igreja que tem lá perto de onde eu morava na época. E uma igreja evangélica me acolheu. Eles fizeram uma corrente de oração para mim. E na religião de matriz africana, eles também me acolheram e fizeram um trabalho espiritual. Então eu fui acolhida, sabe? Uhum. E assim, até hoje eu falo isso, eu agradeço. Em nenhuma dessas religiões, eu acho que o que fez muita diferença na minha vida é que, tanto assim na igreja evangélica, eles não ficaram, você precisa aceitar Jesus, você precisa... Não, eles me acolheram. Eles só me acolheram. Então eu ia para lá, tinha dias assim que eu entrava, eles estavam lá na porta, eles me abraçavam, eu entrava e eu chorava lá dentro, eu chorava. E aí eu saía de lá sem falar nada e eles só ficam, sabe, não tinha aquela pressão e tal, então eu me sentia acolhida. E é onde entra o projeto Mactube, que foi justamente a parte do tratamento, de procurar terapia, de procurar uma ajuda com um psiquiatra para que eu tivesse um diagnóstico. Porque nesse processo eu tentei 4 vezes o suicídio. Uhum. E em uma das últimas vezes que eu tentei o suicídio, eu fiz uma promessa para mim, que se eu saísse daquela condição, como eu saí, porque foi um milagre, eu fiquei 3 dias em coma, e eu lembro que quando eu acordei, foi uma parada muito louca, porque eu acordei exatamente no momento em que eles iriam me mandar para um hospital psiquiátrico. Olha isso, Preta. E aí eu lembro que eu abri os olhos, assim, eu tava com um monte de aparelho no meu peito. Eu lembro que eu saí puxando os aparelhos. Até hoje eu tenho essa cena na minha cabeça, quando eu puxei o acesso que tava no meu braço e o sangue jorrou assim na parede, sabe? E aí parece assim que eu despertei. E aí eu levantei, eu tava no CTI. E saí, eu não vou pra lá, eu não vou, vocês não vão me levar. Não sei por que eu tinha que se eu fosse para o hospital psiquiátrico, eu não sairia mais dali, sabe? Nunca mais iriam me tirar dali. E aí eu lembro que eu consegui sair do hospital e eu voltei para casa nesse meu processo, sabe? E aí começou o meu segundo processo, que foi o de aceitação.
entender que eu estava doente, que eu precisava parar, que eu precisava naquele momento ser egoísta. A palavra egoísmo, ela nunca fez tanto sentido na minha vida, porque eu via muito a palavra egoísta como algo negativo. E ali eu pude tirar uma parte positiva do não é você ser egoísta em prejudicar o seu próximo, é você ser egoísta em dizer não, eu não consigo, sabe? Sim. Eu preciso me cuidar. E aí foi quando eu comecei nesse meu processo. E aí eu lembro que o projeto entra, quando eu falei, gente, eu preciso entender o que é isso, o que é a síndrome do pânico, sabe? O que é a doença mental. Porque até então o que eu tinha de base, eu vim de uma cidade do interior, então quem tem depressão, quem tem... é doido, sabe? Se você toma remédio controlado, você já é uma pessoa doida. E eu não queria ser doida. Eu falei, gente, eu não quero ser doida. Como assim, sabe? E aí eu comecei nesse processo. Então, eu criei uma Maktub. A primeira coisa que eu fiz essa tatuagem aqui, ó. Não sei se... Que essa, todas as vezes que eu queria desistir, eu lia essa tatuagem. Porque Maktub é uma expressão árabe que significa estava escrito ou tinha que acontecer, sabe? Tipo, então aí vem a palavra propósito na minha vida. Eu falei, calma, eu preciso continuar porque eu tenho um propósito, eu não posso parar. Só que eu não sabia qual era o meu propósito. Eu sabia, eu sentia que tinha um É isso que propósito, eu mas te não perguntar. sabia. Você sentia que tinha, mas não sabia, né? Não sabia. E aí eu comecei, a primeira coisa foi trocar experiências com outras pessoas. Eu recebi nessa época, né, lá em Honório, que essa casa era lá em Honório, eu troquei experiências assim com mais de 60 países. Eu recebia pessoas de outros países lá nessa casa e com elas eu trocava experiências. Eu recebi também aqui do Brasil, eu fiz muitas amizades assim. E aí o tema da nossa conversa, do nosso diálogo, era sobre a saúde mental, sabe? E aí eu fui começando a me identificar, porque as falas elas eram muito parecidas, muito, tipo assim, uma pessoa que veio lá da Rússia, que nunca veio no Brasil, e ela chega ali, a gente na cozinha, ela conversando comigo, que ela precisou viajar porque ela precisava cuidar da mente dela, que ela precisava cuidar da cabeça dela. E aí eu comecei a me identificar com essas falas. Então, a primeira coisa, calma, eu não estou sozinha nessa, eu não sou a única pessoa que está passando por isso. Sim. E aí, uma coisa que me tocou muito foi de uma arquiteta de Portugal, a Sílvia, que ela ficou depressiva e ela decidiu viajar, tipo, mochilar, né, pelo mundo, para ela entender também qual era o propósito dela. E aí, ela largou tudo, ela largou a profissão e ela saiu, assim. E ela se curou, ela tendo contato com outras pessoas, ela começou a entender que ela não era a única ali naquela multidão, que tinha outras pessoas que passavam, independentemente da cor, da questão social, independentemente. Sim. A pessoa ali como ser humano, sabe? E eu me identifiquei com ela e a partir daquele momento parece assim que veio uma lâmpadazinha na minha cabeça e falou: Preta, o teu propósito é você pegar toda a sua experiência negativa e transformar em algo positivo e falar para as pessoas que se você saiu de tudo aquilo, elas também conseguem. E aí foi quando veio surgindo uma Maktub na minha cabeça, porque meu primeiro tapa na cara foi quando eu fui tentar fazer a terapia. Eu lembro que na época eu não sabia o que era abordagem, eu não sabia o que era nada, eu não tinha essa questão do lugar de fala, eu não tinha essa questão da identidade,
porque foi muito difícil para mim, já que me assumi enquanto mulher negra, apresentar o meu cabelo, sabe? Tomar posse da minha identidade. Então, tudo isso fez parte do meu processo de construção do meu eu, do meu autoconhecimento, sabe? E aí eu lembro que a minha primeira barreira foi essa, porque me marcaram para uma psicóloga que era psicanálise. E aí eu lembro que eu cheguei, eram 30 minutos, eu lembro, e eu ansiosa, eu não dormi nessa noite, porque eu estava ainda sobre efeitos ainda dos medicamentos, e nessa noite eu não consegui dormir, eu estava muito, muito ansiosa, porque eu queria saber o que era essa tal de terapia que iria me ajudar, sabe? E aí eu lembro que quando eu cheguei, eu vi aquela mulher sentada numa sala, a única coisa que ela me perguntou foi o meu nome e a minha idade. E eu falei, isso assim. E aí eu olhando para ela e ela olhando para mim e já vinha a cabeça, né, ansiosa. E eu, enquanto eu olhava para ela, eu pensava, gente, se eu sair da minha casa sem vontade de levantar, para mim ficar 30 minutos olhando para a cara de uma mulher. E aí eu digo, mas será que é assim mesmo? Olha na minha cabeça, será que a primeira terapia é assim? Tá, aí eu fui embora para casa assim um pouco, sabe? Eu fiquei um pouco decepcionada e tal. Só que eu falei, não, eu vou tentar de novo. Porque deve ser isso, deve ser o processo. Quando eu voltei de novo, na mesma semana, que eu estava num grau de depressão muito profunda. Então, a minha terapia, ela começou 2 vezes por semana. E aí eu lembro que quando eu voltei lá, foi a mesma coisa. Eu fiquei 30 minutos olhando para a cara da mulher e ela, tipo, não expressava nem nada, nada, nada. E eu falava, não, gente, eu desisto. Aí desisti da terapia, sabe? Porque eu falei, eu não vou sair da minha casa para eu ir ficar 30 minutos olhando para a cara de uma pessoa. Eu fico 30 minutos na minha casa, cara, tipo. E aí comecei a fazer tratamento com psiquiatra, que foi outro tabu. Porque eu lembro que quando eu falava para as pessoas, alguns brincavam, mas era um tom que me deixava muito mal, que era, ih, preta, ficou doida, sabe? Tipo, ih, preta, tá tomando tarja preta e tal. E aquilo, assim, tipo, me atravessava, sabe? Me machucava muito por dentro. Porque eu dizia, gente, eu não tô doida, eu tô com meus pensamentos muito bons. Eu, tipo, como assim? E a terceira coisa que me fez ainda mais criar o projeto foi todo o preconceito, porque até familiares meus tinham a certeza que eu estava naquela situação porque eu me separei. Então, ela foi abandonada e com certeza ela não conseguiu superar o fim do relacionamento comigo. E aí eu me deparei com a questão da religião, porque encontrava muitas pessoas que chegavam para ela, minha filha, mas tu já aceitou Jesus? Depressão é falta de Deus, sabe? Muitas pessoas falam que... E era muito engraçado que muitas pessoas perguntavam, mas você já foi na igreja? E às vezes eu olhava para a pessoa assim, eu nem tinha o que falar, porque eu ficava, meu Deus, se ela souber que eu fui na igreja católica, tem uma igreja evangélica me acolhendo, sabe? Tipo assim. Tipo assim, tem um amor me acolhendo e ela acha que é religião ainda, ela não entendeu. E aí foi quando eu resolvi. Pode falar. Foi resolver? E aí foi quando eu resolvi criar o projeto MacTube. Então, o MacTube, ele é um projeto social, ele é um projeto de acolhimento, ele tem 3 frentes, que é arte, cultura, saúde mental e assistência básica. O MacTube, ele acolhe pessoas, sabe, já que eu queria fazer muito mais, mas infelizmente projeto social é algo que, por mais que as pessoas elas achem que não, mas a gente precisa de dinheiro para se movimentar. Tudo precisa de dinheiro. Uma doação que eu ganho, eu preciso pagar o frete, porque às vezes a pessoa que dá a doação, ela não paga o frete, ela só dá a doação.
Então, para eu ir buscar, ou seja, tudo preciso de dinheiro. Então, hoje, assim, a nossa grande questão é essa parte financeira. Mas a gente já atendeu contabilizando mais de 5 mil pessoas. Tem pessoas que estão com a gente até hoje, que começaram a terapia lá no início da pandemia, porque o MacTube nasceu no início da pandemia, com uma ação chamada Cada Trauma Importa, que foi uma ação que eu criei. E tem gente que está até hoje com o mesmo Que lindo, psicólogo, sabe? que lindo. Então, tipo, é isso. Então, o meu propósito é esse, sabe? E eu me sinto muito realizada, assim. Eu me vejo daqui a algum tempo que eu acho que a nossa conversa aqui, você também vai me dizer isso, porque eu sinto, eu, Preta, que o meu propósito eu já alcancei nesse sentido. Então, às vezes, eu me pego preparando o projeto para que uma outra pessoa venha e talvez eu encontre uma outra onde eu consiga me identificar e fazer algo, sabe? Mas, assim, outra coisa, talvez eu consiga um outro propósito, não sei. Mas é isso, assim. Você Então, sabe resumindo, que uma coisa, né, Preta, é, tem uma questão muito linda que diz que a nossa maior crise, seja ela qual for, é o grande potencial para a gente descobrir que a gente está fazendo aqui e auxiliar os outros, né? É a tua história, foi a maneira que aconteceu com você. E eu acredito que a partir do momento que você tem uma motivação dentro do teu coração de ajudar essas mais de 5 mil pessoas que você ajuda e está à frente de um projeto tão grandioso, tão lindo, tão forte, sabe? Um projeto que tem princípio, né? E eu acredito que quando algo tem princípio, Preta, você é uma ferramenta para canalizar e juntar as pessoas e ir além, né? Mas quando se tem uma motivação, você tem um propósito, né? sim, Você tem missões dentro do mesmo propósito. Então, se o seu propósito hoje é auxiliar as pessoas, como você foi auxiliada, como você falou aqui no domingo, de caramba, se eu conseguir, né? As pessoas que estão passando por isso vão conseguir também. E o primeiro passo, que é o que você falou, é o quê? É entender que a gente precisa de ajuda. sim, Né? E a partir do momento que isso até hoje te motiva, isso é um propósito. Agora, dentro desse propósito de auxiliar, tem várias missões que você pode, né, pegar, acionar. Nossa, senti vontade hoje de fazer tal coisa, mas o propósito é um só. Eu acredito muito que, beleza, é o seu trilho do trem. Agora, quem vai entrar no vagão, o que você vai fazer, quantas coisas você vai realizar ali dentro, isso é a vida e isso é um dia de cada vez, né? Então, assim, uma das coisas que mais me admira, Preta, é essa tua, essa tua motivação do não desistir. Eu digo sempre, às vezes, para interagentes, né, pessoas que eu atendo, que desistir não é uma opção. Não é uma opção. Ou você aprende, vai para aprende, pede ajuda, mas tem outras opções de você pegar algo, crer em algo e fazer algo diferente. Então, desistir não é uma opção, porque é o que eu digo, que se o Criador, ele criou a criatura e ele nutre a gente, dá essas pistas do que tem sentido na nossa vida, e se por algum momento da nossa vida a gente cai num lugar desse, onde a gente se vê meio perdida, mas é ali que às vezes o seu movimento de sair buscar ajuda faz com que você enxergue o teu propósito, né? Então, assim, sim, faz ativar em você uma motivação, tipo assim, cara, não é possível, não é possível, tem mais coisa, não é possível que minha vida é só isso, né? E se tratando, Preta, como a gente também conversou, a questão da ansiedade, né, da depressão, que são dois, eu digo que na minha visão, até dentro da neurociência mesmo, são duas questões, dois
duas químicas cerebrais que você vai ativar e elas vão causar uma questão, um desequilíbrio muito forte neurológico. Então, eu digo que tanto a ansiedade como a depressão são sintomas químicos cerebrais. Então, o que a gente pode acessar para ir ali e trocar isso? Para ir ali e entender que aquilo ali é só uma programação ali que foi condicionada. E como que a gente faz isso? Sozinho, eu não consegui. Você também não conseguiu. E nem por isso Sim. a gente não continua buscando as nossas ajudas pessoais, mas auxiliando outras pessoas dentro de um propósito muito maior, né? Então, assim, eu admiro muito a tua, eu diria que a tua insistência. Você insiste, sabe? Você foi lá e falou, não, peraí, eu vou de novo na terapia. Porque hoje a gente entende que existe várias linhas de terapia, né? Aquela não era para você. E quantas pessoas, né, que desistem na primeira? Sim, Sim. tem. Mas é entender que aquilo ali não é para mim. E entender que eu, enquanto criatura, eu tenho um potencial gigantesco para fazer a diferença nessa humanidade. Você, enquanto ser humano, você pegou um ponto seu de dor e transformou isso no potencial e floresceu isso para as outras pessoas. E eu acredito que Sim. todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo, todos os seres humanos, para mim, têm um potencial gigantesco. Então, é a gente entender o que eu posso proporcionar, qual é a minha habilidade, qual é o meu dom, qual é o meu talento, o que me motiva a fazer. Você foi motivada dentro da tua dor para auxiliar outros. E quantas pessoas passaram por você? Então, Sim. assim, tem talento, tem pessoas que têm o dom de servir, tem outros que têm o dom de escutar, de ensinar. Qual é a habilidade que a gente tem que encontrar dentro da gente para dar um sentido na vida? E aí, quando você encontra esse sentido na vida, o propósito é quando você pega esse sentido e oferece ele para o outro. Né? Porque se você fica só com você, e aí? Que propósito tem isso para você só te servir e não passar adiante? Né? Então, assim, é muito lindo isso, Preta. Eu digo que, como eu falei, a questão de você acessar uma virada de chave ali e pela. Você diz muito da religião, da crença, mas eu falo, né, que para mim a grande religião é o amor, é você acessar Sim. pessoas e Sim. Sim. entender que outras pessoas têm outros tipos de problemas e que todos os seres humanos têm problemas no sentido de bloqueios. Todos os seres humanos estão aqui buscando um propósito de vida. Tem muitas pessoas que eu digo assim, que trabalham em alguma coisa que não fala assim, mas isso não me alimenta. Mas qual é o propósito de você estar ali dentro? Se você acha que não tem algo que te motiva a estar ali, então busque outra coisa que te motiva. Né? Sim. A gente vem numa sociedade que é isso que eu digo que deturpa um pouco isso, que eu tenho que, o tenho que, na minha visão, já é uma obrigação. Eu tenho que ter uma estabilidade financeira. Eu tenho que viver de. Eu tenho que, mas aí você vai adoecendo, vai entrando no buraco e você não vai se encontrando. Sim. E eu digo hoje que é uma visão minha, sabe, Preta, que às vezes quando eu atendo alguma pessoa que diz assim, Jaque, mas eu não sei o que está me motivando. Eu faço alguns exercícios, assim, até dentro da neurociência mesmo, para entender e levar essa pessoa aonde? A infância dela, porque a criança, ela tem o que motiva ela a fazer segundo a segundo alguma coisa diferente, né? Você, quando criança, se eu for Sim. te perguntar hoje, assim, você Preta, o que você lembra que você fazia algo na sua infância que tem semelhança com o que você faz hoje no seu trabalho, no seu propósito? Você consegue acessar isso? Consigo. E o que é que essa criança Olha, preta tinha que tá linkada hoje com o propósito dela? quando eu era pequena, assim, eu gostava muito de ensinar. Tipo, até hoje, eu tenho uma mensagem de WhatsApp que eu pintei e que sempre que eu tô assim um pouco triste, eu vou lá e eu leio, que foi de uma prima minha.
que ela mandou assim para mim, no dia do meu aniversário, ela mandou essa mensagem para mim dizendo: hoje lá, ela mora em Brasília e ela trabalha com crochê. E ela fala assim: Preta, se hoje eu trabalho com isso, eu devo a você. Porque o que que eu fazia, Jaque? Eu já menina, eu pegava todos os meus primos, todos os meus coleguinhas e eu ia ensinar alguma coisa. Eu aprendia para ensinar. Ou era bordado, ou era crochê. Eu botava os meninos para vender picolé. Porque eu queria fazer festa de aniversário para todo mundo, entendeu? Então, tipo, a gente fala, não, já que nossos pais não vão conseguir, vamos fazer alguma coisa para a gente ter um dinheiro. E aí eu virei amiga da moça que fazia bolo na minha cidade. Era muito engraçado. Então, assim, desde pequena eu tenho isso, sabe? Tipo, tudo que eu quero para mim e que eu tenho a capacidade de fazer, eu acredito que outra pessoa é merecedora e que ela tem a capacidade, sabe, de fazer aquilo. Mas é muito dentro disso que você está falando, porque cada um tem seu propósito. Cada um tem aquilo que ela faz com excelência, que ela faz com qualidade. Tipo, eu tenho amigos que desenham muito bem. Se me der uma folha de papel, eu faço um rascunho, sabe? Que ninguém consegue, tipo. Então, é muito isso mesmo. É muito você levar as pessoas a entenderem que elas têm um dom, elas têm um propósito, que elas só precisam saber que elas conseguem, sabe? Que a maioria, tem muitas pessoas que nem sabem, já que elas são capazes de fazer algo, porque é o que você falou. Às vezes, na primeira dificuldade, elas desistem. E o propósito, Jaque, é você não desistir. Você só descobre o seu propósito quando você não desiste. Eu descobri porque eu não desisti. Apesar de todas as coisas que aconteceram, de tudo assim que poderiam ter me feito desistir, eu não desisti. Eu continuei, eu falei, eu vou até o final, porque eu sou capaz de fazer isso. Então, é isso. Nossa, meu amor. Ai, é muito bom ouvir novamente essa história, sabe? E entender que a tua ação, a tua motivação de não desistir criou uma coisa tão gigantesca, tão grandiosa, né? E você continuar levando esse despertar para tantas pessoas, né? Eu acho que a função de nós, seres humanos, é essa, porque quando a gente vive, busca viver o nosso melhor, a gente transborda no outro o nosso melhor, né? Então é aquela coisa, é parar de realmente olhar para o outro, apontar o outro, entender o que eu estou fazendo para eu me tornar uma pessoa melhor. Sim. Né? Esses dias mesmo eu fui assim, falei, gente, o que será o propósito de um ser humano, então? Pensa. Né? Eu falei aqui agora, se a lógica da vida para mim não tem a lógica em si, qual que é o propósito de um ser humano? E se você for ver mesmo assim, filósofos antes de Cristo, depois de Cristo, eles dizem sempre que eles levantam uma definição de propósito do ser humano, que é um indivíduo que ele busca viver através dos seus valores, das suas virtudes, que é colocar o valor em ação, a prática desses valores e o conhecimento. Para quê? Para se tornar uma pessoa melhor. Sim. Então eu digo assim, se eu tenho um problema com fulano, beltrano, meu esposo, minhas filhas, gente, eu só vou resolver isso se eu buscar ser melhor para mim. Sim. Buscar estar bem comigo. Porque se o outro, né, é o meu espelho, então como eu tenho que buscar dentro de mim estar bem? Então eu digo assim que, para você aí que está vendo, né, assistindo essa história linda da Preta, que para mim, assim, eu já te falo isso e não me canso de dizer que é uma inspiração para milhões de pessoas, sabe? É uma live assim que, só para você ver, Preta, nessa semana, 45 pessoas entraram em contato comigo. E se eu falar para você assim que um terço dessas pessoas estão querendo desistir. E 99% dessas pessoas estão com depressão e ansiedade.
Então, assim, estou buscando, claro, fazer o meu melhor através das práticas, de todo o meu conhecimento adquirido e entender que o que essas pessoas têm de valor, o que essas pessoas têm de habilidades. E quando às vezes eu converso e a gente vai para a criança delas, traz coisas tão assim maravilhosas, sabe? Que fala assim, nossa, eu nem me lembrava disso. Pois é. Porque se a gente for entender que a mente, né, o nosso é um músculo, que ele está sendo trabalhado no mesmo lugar, no mesmo ponto, no mesmo ponto. E aí a mente mente pra gente o tempo Sim. inteiro. Mas se você for pro seu coração, você vai ver que tá tudo em paz. Então, assim, como a gente buscar a ajuda que a gente precisa, né? Seja em terapia, seja em exercício físico, seja em contato com outras pessoas, né? Eu acho que é isso. O ser humano, se ele não está aqui para ajudar o próximo, ele está fazendo o que aqui? Que função que ele tem? Como diz o Picasso, se o significado da vida é eu descobrir o meu dom, meu talento, minhas habilidades, minha aptidão, e o propósito é oferecer elas para o mundo, qual que é o propósito de existir? Se não é oferecer e auxiliar o outro, o próximo. E eu acredito muito que a gente auxilia o próximo, seja no dia a dia, no trânsito, no mercado, sabe? Acolhendo as dores das pessoas. Não entender que aquilo assim, a pessoa está estressada, só que, gente, entenda que ela está passando por um momento que não é com você, não é pessoal, ela está passando por um problema que a gente não entende. E como a gente enxergar que poderia ser nós, né, nesse lugar. Então, assim, eu acredito que se você está aí buscando, né, uma motivação na sua vida, assim, como a Preta compartilhou aqui com a gente, como eu compartilhei aqui na live na semana passada, uma motivação, um sentido da vida, vamos busque acessar os teus talentos, as tuas habilidades. É o que a Preta falou, olha como ela era na infância dela, o que ela fazia enquanto criança. Porque a habilidade é aquilo que você tem facilidade para fazer, né? Eu tô vendo aqui agora, aqui, ó, Divinos Quitutes, habilidade do alimento, sabe? Todas as profissões, elas são potencial gigantesco de propósito na vida do outro. Se eu amo cozinhar, se eu amo servir, se eu amo limpar, se eu amo palestrar, se eu amo... O que eu amo fazer e entender que se eu coloco isso para fora, eu auxilio outras pessoas. E isso me dá um propósito de vida. Você hoje, Preta, esse seu trabalho, Mactube, essas 5.000 pessoas aí, cada dia que você está ali movimentando isso, tudo no dia a dia, isso é uma turbina na sua própria vida. Sim, sim. Sim, sabe por quê, Jaque? Justamente é o Mactube, foi o Mactube que me tirou da depressão. Então, olha só, o meu propósito foi o que me tirou do fundo do poço, sabe? Foi acreditar nesse propósito. E uma das coisas assim que eu queria deixar aqui, sabe? E que eu aprendi, e que fez muito sentido na minha vida, e que hoje eu tento passar isso para outras pessoas, é a importância de você verbalizar a sua dor, a importância de você verbalizar os seus sentimentos, o seu eu, de você chegar para a pessoa, sabe, às vezes e falar assim, olha, eu não gostaria de fazer isso. Hoje eu gostaria de ficar aqui, deitadinha, quietinha, sabe? Eu acho que é muito importante essa verbalização. E quando eu aprendi a verbalizar os meus sentimentos, as minhas emoções, o que me incomoda, muita coisa mudou na minha vida, sabe? Até o meu propósito, porque muitas pessoas tentaram, não, que isso, Preta? Não, mas é isso que eu quero. E eu começava a bater naquela tecla, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou conseguir,
Se eu ficar 1000 noites acordadas, sabe? É isso que eu quero, é isso que me move hoje, sabe? Então, a importância da verbalização. Se você tá com dor, verbaliza. Às vezes a pessoa, ela tá, Preta, mas, cara, eu tô sentindo dor, sabe? Eu Agora eu não. digo, eu digo que não existe dor maior ou menor quando se trata de dor humana. Né? Essa coisa assim, ah, não, mas o meu tá doendo mais. Sabe aquela coisa virar pra você e falar, ah, Preta, mas olha só, a minha história é mais. Não existe isso. Nós somos indivíduos únicos. Somos potenciais Sim, únicos. Então, se eu tô com uma dor aqui, ou o outro tá. Não importa. É a gente respeitar a vida do outro, sabe? E entender que a nossa vida não está na mão de ninguém. Que a nossa vida está única e exclusivamente nas nossas mãos, sim, né? Então nós somos os árbitros da nossa vida, né? Se nós temos o livre arbítrio aí, nós somos livres para escolher o que a gente quer ou não quer fazer. Eu sim. acho que o maior propósito, você sabe que eu escutei uma vez o Cortella dizendo assim, ah, ô Cortella, mas e se você morrer? O que você deseja, assim, ter deixado de propósito para essa humanidade? Ele falou assim, olha, eu vou falar uma coisa, deixar de propósito é o que eu estou fazendo todos os dias. Eu busco fazer todos os dias, buscar ser uma pessoa melhor para mim. Porque eu buscando ser uma pessoa para mim, eu vou auxiliar a humanidade. Mas o que eu quero mesmo é eu chegar lá no Criador, quando eu encontrar Deus, e Deus falar para mim assim, valeu, Cortella, valeu. Ou seja, eu entender que eu recebi uma dádiva, que é a vida, e que eu fiz bonito dela à minha maneira, do meu jeito, eu fiz o melhor que eu pude. Mas eu não fiquei Sim, parado. Eu me movimentei e busquei ter um propósito, ter sentido na minha vida e compartilhar isso com o outro. sim. Ai, minha preta. Deixa eu ver aqui. Ó, gente, me desculpem aí, mas eu desativei o comentário porque estava bem no seu rosto, pretinha, e eu não estava conseguindo te ver direito. Então, eu desativei, mas é isso. Que live maravilhosa. Cheguei atrasada, mas nada é por acaso. Peguei a live no ponto certo de ouvir. É, minha amiga. É disso, né? É sobre isso. Mas, minha preta, olha, muito obrigada, assim, por você hoje não estar mais calada. Por você hoje compartilhar a sua história e tocar tantos corações, tantas almas que estão passando por esse mesmo lugar escuro e mostrar para elas que em meio à escuridão, se você mexer teus olhinhos ali e buscar, né, se movimentar, fazer sair do lugar onde você está, você vai encontrar uma luzinha que vai te auxiliar e que o Criador, sim, ele tem um propósito muito grande na vida de cada ser humano. Então, obrigada, meu amor, assim, pela tua existência eu agradeço, porque você já é um propósito, sabe? Ter você perto é um propósito de, de, de ir além, de não desistir jamais e entender que eu posso mais, eu posso mais, eu posso mais, né? E para vocês aí que querem conhecer mais o projeto Mactube, eu vou colocar até aqui, Preta, o arroba Mactube, Deixa eu ver aqui. arroba... Gente, é só procurar aí como que é Mactube o quê? Deixa eu colocar aqui. Eu vou botar Coloca aqui. aí, Preta, nos comentários, que aí Ah, as pessoas podem seguir e se você conhecer alguém aí, algumas pessoas, barra empresas que desejam aí auxiliar, patrocinar, ser parceiro de projetos gigantescos como esse, entre em contato com a Preta e vamos nós. Minha Preta, te amo, te amo. te amo muito, Muito, Jaque. muito. Olha, Muito obrigada. muita gratidão.
pelo convite. Eu, assim, eu estou me sentindo muito feliz. Eu gostaria de te dizer também que eu amo a tua energia. Eu amo a energia da tua casa. Eu amo a energia do teu lar, da tua família, assim. Então, eu acho que também o grande propósito da nossa vida é isso, sabe, Jaque? É a gente conseguir contagiar as pessoas positivamente, sabe? É a gente chegar num lugar e a gente não passar despercebido pela energia que a gente carrega, que motiva as outras pessoas. Eu gostaria de falar que eu me sinto assim, toda vez que eu vou, assim, eu me sinto muito acolhida, muito abraçada e muita gratidão mesmo, assim, gratidão assim, master pelo convite. E é isso, eu acho que eu precisava estar aqui, porque o propósito foi o que me salvou. É isso, Pretinha. Ai, meu amor, olha, sinta-se abraçada. Muito forte aí. Um, um abraço, um chamego nesse coração seu, tá? Estamos juntas sempre, tá bom? Muita gratidão. E só rapidinho para o pessoal que quiser acessar, nós temos duas formas de atendimento no projeto. Nós temos a online, onde as pessoas podem ser atendidas online, e nós temos a presencial, que nós temos duas salas aqui no Rio de Janeiro, que é Shopping Jardim Guadalupe, que fica na Avenida Brasil, e o Parque Shopping Sulacap, que fica em Sulacap. Então, em uma dessas salas, para quem quiser atendimento de forma presencial, e quem quiser online, a gente atende o Brasil todo. Que lindo, meu amor. É isso, gente. Compartilhem esse projeto. Sigam aí a Preta. Sigam o Instagram do Mactube. Compartilhem assim, com seus amigos, parceiros aí, porque é uma onda gigantesca que, se cada um levar um pouquinho dessa água aí adiante, a gente vai auxiliar milhões de pessoas. Meu amor, um beijo no seu coração. Fica com Beijo, Deus, tá? gratidão. Você também. Um Tchau, beijo. já. Tchau, Beijo. tchau. Tchau. Amores, e para vocês que estão aqui. Ai, eu não sei vocês, mas eu tô com meu coração muito quente. Muito quente. E eu acho que é para isso que serve a vida, sabe? É a gente entender que sim, nós somos uma potência gigantesca e que a gente pode, sabe, levar o nosso coração adiante, colocar nossa boca no trombone, que não tem certo, que não tem errado, que é isso. E se alguém falar mal de você ou não, não tem problema, segue adiante. Entendam que nós somos imagem e semelhança de algo muito grandioso. Então, que a gente possa ser ferramenta aqui na Terra para levar essa pequena luz na vida das pessoas, sabe? Porque é, é uma humanidade que precisa de amor, de amor. E se você aí está fazendo, se você leva amor no seu trabalho, seja ele qual for, sabe, leva amor. Olhe o outro, o próximo, com amor. Não entenda que ele tá, que pessoa grosseira. Não, gente. A gente também, por vezes, várias vezes, nós somos também grosseiros, né? A gente não é 100% maravilhoso o dia inteiro. Nós somos seres instáveis. Então, que a gente possa acolher a instabilidade do outro. É isso, meus amores. Olha, um beijo no coração de vocês. Muito obrigada por estarem aqui. E lembrem-se, como diz nosso amado Pablo Picasso, o significado da vida é a gente achar o nosso talento. E aí, Picasso, desculpa aí um pouquinho, mas nosso talento, nossas habilidades, nossas aptidões. E o propósito da vida é compartilhar isso com o próximo, com o mundo. Seja o mundo uma pessoa, duas, não importa. Um beijo no coração de vocês e gratidão a todos. Fiquem com Deus.